Essa semana eu vou te dar trabalho, né? Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo sobre desenvolvimento de produtos e esse tema de hoje é sobre gerenciamento de projetos. Olha só, gerenciamento de projetos é uma disciplina completa, um curso de 40, 60 horas até. Então, o que eu quero falar aqui é sobre uma introdução ao assunto para que a gente entenda as implicações de desenvolver um produto sob o ponto de vista gerencial. A gente tem que pensar no tempo de desenvolvimento, em como organizar equipes e como garantir que esse produto saia desse processo com qualidade e com viabilidade econômica e aceitação no mercado. Então o tema de hoje é gerenciamento de projetos, que começa agora. Primeiramente, é bom que a gente entenda o que é um projeto. O projeto é um empreendimento temporário. Ele é empreendido para desenvolver um produto ou para entregar um serviço, ou as duas coisas, porque como a gente já discutiu nesse vídeo que está aqui, a gente não consegue distinguir o que é um produto do que é um serviço sem entender que existem relações entre essas duas coisas. Se você quiser mais detalhes sobre isso, clica aqui nesse card que a gente vai, que eu explico na verdade, qual é essa relação entre produto e serviço. Mas voltando à questão do projeto, ele é uma iniciativa temporária, o que indica que ele tem início, meio e fim. Um outro aspecto importante é que, sendo uma iniciativa temporária, a gente tem que o seu fim ele se finaliza de duas maneiras. Quando seus objetivos são atingidos, eu quero desenvolver um novo modelo no automóvel. Quando é que termina o projeto? Quando o automóvel ele é entregue para a produção e começa a sua produção. Eu quero desenvolver um festival de música, um festival de teatro, desenvolver uma nova peça, para a gente falar um pouco de serviços também. Quando é que esse projeto acaba? Quando a peça sai em turnê. Porque eu estava ali antes só fazendo o projeto. Quando é que um novo disco que sai de uma banda, um álbum novo, quando é que o projeto acaba? Quando o projeto ele é entregue, seja na forma de um disco, na forma das músicas que são colocadas no streaming, como Spotify ou como o Deezer, ou qualquer outro streaming que você utilizar. O projeto finaliza também quando os seus objetivos não são mais necessários. Digamos, no departamento a gente estava fazendo um cabeamento de internet para todas as salas dos professores e todo esse projeto estava sendo desenvolvido até que chegou uma verba para que a gente pudesse, em vez de fazer cabeamento, e todo mundo já estava, o pessoal da informática já estava desenhando, já estava comprando material ou especificando o que comprar, chegou um projeto dizendo, tem uma verba para fazer todo o sistema de internet do departamento com Wi-Fi. Então aquele projeto ali que estava sendo encaminhado já foi abortado, já descartamos tudo porque entendemos que esse outro projeto ele seria mais interessante. Então o projeto é uma iniciativa que tem início, meio e fim e que o seu final ele ocorre quando seus objetivos ou são alcançados ou quando eles não são mais necessários. O segundo aspecto que eu queria destacar é qual a origem de um projeto. O projeto pode ter várias fontes. A primeira delas é uma demanda de mercado. Quando eu falo demanda, não quer dizer que alguns clientes chegaram dizendo eu quero isso ou aquilo. São movimentos de mercado, movimentos sociais em que a empresa ou um determinado empreendedor percebe e vê como uma oportunidade de aproveitar. Por exemplo, se a gente trata da indústria automobilística. Atualmente as pessoas vêm desenvolvendo uma determinada consciência ambiental e se preocupam com a questão da poluição gerada pelo motor de combustão interna. Então muita gente já está, digamos, falando sobre, pesquisando sobre a alternativa ou a oportunidade de trocar o seu carro a combustão interna por um carro elétrico. Por conta dessa mudança social, as empresas começam a desenvolver projetos de automóveis elétricos que não é necessariamente alguém que chegou lá e pediu, mas é uma demanda social que foi identificada. O segundo seria uma oportunidade real que bate a porta e que você faz, vamos aproveitar essa oportunidade ou não. Dentro da universidade, por volta do ano 2007, 2008, houve uma oportunidade de uma política pública, que era a política do REUNE, que era um programa de reestruturação e expansão das universidades. Os gestores entenderam que era uma oportunidade interessante para trazer novos recursos para a universidade, e a universidade foi ampliada, abrindo novos campi no interior do estado e novos cursos. Então, digamos, foi um projeto interno da organização, mas que partiu de uma política pública que foi aproveitada pelos gestores.
O terceiro seria uma solicitação direta de um cliente. Digamos que eu preciso de algo, eu vou em um prestador de serviço e eu peço para ele projetar algo para mim. Na indústria da construção civil, eu posso chegar no escritório de arquitetura e pedir para que seja projetada uma nova casa para mim. Os arquitetos vão lá e projetam uma nova casa ou um ambiente. Eu quero que ele projete o ambiente da minha sala ou da minha cozinha e ele vai fazer o projeto específico a partir dessa demanda. Uma outra situação interessante, eu trabalhava no setor de telecomunicações e às vezes havia uma abertura de um novo bairro ou de um novo condomínio fechado e quando da instalação desses dois tipos de empreendimento, era solicitado da empresa de telecomunicações a expansão da rede de telefonia fixa para o novo bairro ou para o condomínio fechado. Nesses casos era feito um projeto com previsão de cabeamento, armários, linhas telefônicas sendo disponibilizadas para aquelas áreas. Então, a solicitação direta de um cliente. Outra fonte de projeto pode ser o simples avanço tecnológico. Eu entrego produtos para os meus clientes, produtos de natureza tecnológica, como um telefone celular, por exemplo, e o meu concorrente desenvolve alguma coisa. Essa competição tecnológica leva as empresas a desenvolverem novos projetos para estarem sempre à altura dos concorrentes e à altura daquilo que os clientes começam a exigir a partir de novas especificações ou novos parâmetros que o mercado vai estabelecendo. Um outro aspecto, e o último que eu vou falar hoje, são requisitos legais. Quando você trabalha em um determinado setor, a legislação que rege os teus serviços ou os produtos que você trabalha, ela muda. E a partir disso você tem que adaptar os projetos dos produtos ou a forma como você entrega o serviço para atender essa legislação. A título de exemplo, na Alemanha, a partir de alguns anos para frente, os construtores de automóveis, depois que ele entrega o automóvel e o cliente usa, depois do final da vida útil, esse produto tem que voltar para a fábrica, ser desmontado e sobre o mesmo chassi ser montado um outro carro. Isso é um requisito legal que tem na sua motivação a questão ambiental. A pressão da sociedade de ambientalistas gerou uma nova lei e essa lei faz com que haja uma pressão de mudança no projeto dos produtos para que o chassi do automóvel dure, digamos, a vida útil de 2 carros em vez de durar a vida útil de apenas um carro. Essas são as demandas possíveis, dentre outras que podem existir, que forçam empresas, sejam públicas ou privadas, a desenvolver novos projetos. E aí, quando a gente fala de projetos, tem outro aspecto importante que são as partes interessadas. Os interessados no projeto não são apenas aqueles que estão na equipe. Eu tenho uma equipe de projeto com seu gestor, com seus projetistas, mas eu tenho outras equipes que também são interessadas ou outros grupos sociais que são interessados nesse projeto. Pode ser o patrocinador, que também pode ser um patrocinador privado, ou seja, a iniciativa privada investindo nos seus próprios projetos, ou um investidor público, um edital de financiamento que pode ser aproveitado por nós da universidade, por exemplo. Outros interessados internos pode ser o gestor de projetos, um gerente de programa ou outros setores internos da empresa que são afetados pelo projeto de um novo produto, como por exemplo o setor de compras ou o setor de produção, que vão ser interessados porque eles serão impactados pelo produto. Fora da empresa eu ainda tenho fornecedores que são impactados, que eu deveria envolver o mais cedo possível dentro do projeto produto. Eu tenho clientes, tenho usuários e eu tenho também pessoas que são impactadas indiretamente pelo determinado produto. Digamos, eu entrego um produto que causa um determinado prejuízo a um grupo social. E esse grupo, apesar de não ser consumidor do meu produto, ele vai fazer alguma pressão social para que esse produto mude de alguma forma. Então ele foi uma parte interessada também no projeto. Dentre as partes interessadas, uma parte super importante é a equipe de projeto. Eu tenho 4 tipos de organização possível da minha equipe de projeto. A primeira delas seria a equipe funcional pura. Eu tenho departamentos, como está aí em azul para vocês, tenho departamentos onde dentro de cada departamento eu tenho pessoas que são especialistas. E são especialistas em uma determinada função, por isso o nome é organização funcional pura. A partir do momento em que os projetos vão adquirindo uma certa complexidade dentro de uma organização, começa-se a perceber a importância de reunir equipes multidisciplinares. E essas equipes, representadas aí na tela pelos retângulos vermelhos, eles começam sendo subordinados aos grupos funcionais. A partir do momento em que as organizações aumentam a importância dos projetos
E os gestores de projeto, eles começam a ter até mais poder do que os gestores funcionais. Então, eu como projetista, muitas vezes, eu tenho dois chefes. Eu tenho o chefe do meu departamento e eu tenho o chefe do projeto no qual eu estou envolvido. E, a depender da organização, da política de determinada empresa, um dos dois vai ter mais poder sobre o meu dia a dia. E aí, quando quem tem mais poder é o gerente de projetos, significa que o meu tempo será alocado de maneira mais forte, será até mesmo a minha remuneração, os meus indicadores de desempenho pessoal, eles serão mais voltados àquilo que eu contribuo para os projetos do que para o próprio departamento que eu faço parte. Se a gente pensar na universidade, por exemplo, os professores são alocados em departamentos. Departamento de engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica, se a gente ficar só na tecnologia. E aí você tem os programas de pós-graduação. Esses programas eles podem ser interdisciplinares, ter professores da mecânica, da civil, da elétrica, trabalhando em determinado contexto. A partir do momento em que o professor desempenha um papel muito forte na pós-graduação, ele pode às vezes estar ligado mais a esse projeto, que seria um projeto multidisciplinar, do que propriamente aos projetos ou às atividades do seu departamento. E aí a gente chega no outro extremo, em que a gente tem a organização de projeto pura. É o caso, por exemplo, de escritórios que trabalham apenas com design de produtos. Então, essas empresas, elas não têm propriamente processos próprios. Elas aguardam clientes que chegam demandando projetos e, em alguns casos, as empresas desse tipo são tão grandes que os projetistas eles são alocados aos projetos a partir de candidaturas internas, e que é um processo super interessante. Existem vários projetos possíveis na empresa para serem iniciados e eu me candidato, esse projeto me interessa, eu me candidato a participar dele. Isso é uma gestão completamente autônoma e aí você tem uma outra filosofia de trabalho e de controle, que é a partir da motivação, e quando você está dentro das equipes funcionais é a partir do controle mesmo e das obrigações de subordinação a um gestor. Entendido toda essa parte inicial, o que é um projeto, quem são os interessados, de onde pode vir um projeto e como eu organizo equipes, é importante entender como é que eu gerencio esse projeto. A gente tem várias fases no desenvolvimento de um projeto. A primeira delas refere-se à iniciação. Essa iniciação, ela se dá de diversas formas, a depender de empresa para empresa, ou até mesmo se você está no setor público ou na iniciativa privada. No setor público, os projetos eles são um pouco mais formais, eles são mais amarrados. Geralmente eu, como pesquisador, numa empresa pública, numa universidade, eu tenho que identificar quais são os editais de financiamento, escrever um projeto, submeter esse projeto e atender os prazos, os requisitos e saber se esse projeto vai ser autorizado ou não, se ele vai ser financiado ou não. Na iniciativa privada, a coisa é um pouco mais flexível, porque no setor público eu estou recebendo dinheiro do Tesouro, o dinheiro dos contribuintes para fazer um projeto. Então eu tenho que, de alguma forma, justificar para o público por que eu estou recebendo esse dinheiro. As pessoas têm que entender por que o dinheiro dos impostos está indo para projeto A, B ou C. Dentro da iniciativa privada, como o dinheiro é da empresa, eu tenho que convencer gestores e acionistas a investir em determinado projeto. E aí, às vezes, esse convencimento ele tem um caráter mais informal. Existe muito aquele mito do empreendedor dentro de uma empresa que encontra o gerente ou encontra o acionista, encontra um grandão da empresa e no elevador, no caminho do elevador até a sala, consegue convencer de um projeto e recebe autorização para iniciar um determinado projeto de um novo produto ou de entrar em um novo mercado, etc. Em geral, seja na iniciativa privada ou no setor público, essa iniciação, ela é, digamos assim, balizada, ela é chancelada por um documento formal, autorizando o investimento de tempo, de dinheiro e a alocação de pessoas para aquele projeto. A iniciação, apesar de ter um tempo curto, ela é uma etapa formal, onde você obtém autorização para iniciar um determinado projeto. Em seguida, é iniciado o planejamento. Eu tenho que saber qual é o escopo do projeto, identificar quais são os seus objetivos e qual o curso de ação. E talvez o curso de ação seja a parte mais importante e aquela que eu vou focar mais a explicação a partir de agora.
Para definir um curso de ação de um projeto, a primeira coisa que a gente faz é dividir esse projeto dentro de uma estrutura analítica. Do inglês, isso vem de uma técnica que a gente traz dos Estados Unidos, chamada Work Breakdown Structure, ou do francês, Structure Analytique de Projet. Baixou o Capitão Nascimento aqui. Eu tenho um produto que vai ser projetado, eu divido esse produto em várias entregas. Cada uma das entregas eu divido em pacotes de trabalho, e os pacotes de trabalho eu divido em atividades. A partir dessa divisão, eu vou fazer uma organização do tempo. Mas eu tenho uns conselhos aí, eu vou colocar aqui na tela para vocês, de como fazer essa divisão da estrutura analítica de projeto. A primeira delas é não colocar muitos pacotes de trabalho dentro de um mesmo pie, que seria uma entrega, porque fica muito complicado você ver a relação entre o que você está fazendo e aquela entrega em si. Ou dividir o teu produto em entregas muito pulverizadas, porque depois fica difícil para a equipe somar o que está fazendo e entender a contribuição de cada um naquele projeto específico. Uma vez dividido o meu projeto nessa estrutura, onde eu chego a especificar quais são as atividades, eu tenho que entender ou especificar quais são as relações entre as atividades em si. Em geral, tem várias relações possíveis. Elas devem, por exemplo, começar ao mesmo tempo, ou acabar ao mesmo tempo, ou uma ser dependente da outra. Ou seja, essa aqui, uma atividade B, só inicia depois que a atividade A é finalizada. A partir da identificação da relação das atividades entre si, eu posso colocar tais atividades dentro de um gráfico que vai representar essa relação. Colocando aqui na tela para vocês verem um exemplo, a gente tem aqui as atividades que vão da A até a J. E o número que está ao lado, ele representa a duração, pode ser em dias, pode ser em semanas, dessas atividades. Então vocês podem reparar, por exemplo, que a atividade E, ela depende da atividade C, enquanto, por exemplo, a atividade I, ela depende da atividade E e da atividade G. E aí, a partir dessa relação, o que eu gostaria de saber é quanto tempo eu preciso para acabar esse projeto. E quais seriam as atividades que, se eu atrasasse um dia ou mais, elas atrasariam o projeto todo. O nome dessa técnica é o método do caminho crítico. A partir dela a gente vai identificar o tempo de duração, por exemplo, de um projeto. Digamos a atividade A, ela não tem nenhuma atividade anterior ou nenhuma predecessora, então ela pode iniciar no dia 0 a sua atividade. Como ela dura 2 dias, ela vai finalizar no dia 2. Se a atividade C, que é justamente a sucessora da atividade A, ela depende de A, ela só pode começar a partir do dia 2. Como ela dura 3 dias, ela começa no dia 2 e vai até o dia 5. Seguindo a mesma lógica, a atividade D e a atividade G, elas seriam a soma dos tempos que ela precisa para iniciar, com a soma do tempo dela, e a gente iria ir até o dia 11. A mesma coisa para a atividade E. E aí a gente começa do outro lado do gráfico, a atividade B, que ela não tem nenhuma predecessora, então ela começa no momento 0, como ela leva 8 dias, ela vai até o dia 8. A atividade F, por sua vez, aí tem uma particularidade. Ela dura 4 dias, mas ela tem 2 predecessoras. Uma que acaba no dia 8 e outra que acaba no dia 5. E aí a gente tem que analisar, bom, se eu preciso que as 2 atividades acabem para que a F seja realizada, eu só posso começar a atividade F no dia 8. 8 mais 4, que é a duração de F, eu finalizo a atividade F no dia 12. Seguindo a mesma lógica até o final, eu tenho que o tempo mais rápido possível, digamos assim, para finalizar o projeto como um todo, é o dia 20. Como eu sei, a partir dessa análise, quais atividades são chamadas de crítica? Lembrando que esse é o método do caminho crítico. O caminho crítico é aquele que, se eu atrasar um dia nele, atrasa um dia no projeto como um todo. A técnica diz, vamos analisando agora de trás para frente, aquelas atividades que teriam ou aquelas atividades que não teriam folga. Vamos para o gráfico. Então a atividade J é a última atividade. Por definição, se ela atrasar um dia, atrasa o projeto como um todo. Então o final mais tarde possível para ela seria 20 também, porque se ela atrasar um dia, atrasa o projeto todo. Então 20 menos 2, eu tenho 18. E aí eu vou caminhando para trás.
Se o I não terminar no dia 18, a atividade J ela não consegue começar no dia 18. Por sua vez, o projeto como um todo atrasa. Então, I, o final máximo possível seria 18 também. 18 menos 3, 15, logo a atividade I também não tem folga. Se a gente sobe para a atividade G, por exemplo, eu pego o 15, que seria o tempo necessário para começar a atividade I, e jogo lá como o final mais tarde possível da atividade G, 15 menos 4, 11. Vocês podem ver aí que a atividade G ela tem uma folga, por coincidência, de 4 dias, mas não tem nenhuma relação entre esses 4 dias de folga, que seria 11 menos 7, com o tempo de duração da atividade, são coincidências. A lógica é a mesma para todo o processo, e a partir daí a gente entende que as atividades críticas são a atividade A, C, E, I e J. Colocando isso em outro gráfico, para visualizar melhor como a coisa funciona na prática, a gente teria esse gráfico que mostra a relação entre as atividades, a duração delas. Algumas vocês podem verificar que estão em vermelho aí, são exatamente aquelas atividades que eu disse que não tem folga. Toda essa técnica que eu expliquei, ela é embutida em vários softwares que são utilizados para a gestão de projetos. Isso foge ao escopo desses vídeos, eu posso fazer outros vídeos mostrando esses softwares, mas vocês podem pesquisar por conta própria, como o MS Project, que é um software da Microsoft, ele é pago, e vocês podem pesquisar também na internet alguns softwares livres que fazem esse tipo de trabalho. Em seguida, com esse planejamento realizado, chega a hora de executar o projeto. Essa é a hora que você verifica as dificuldades na prática. Eu posso ter planejado, eu posso ter feito um cronograma, designado equipes, mas quando você começa a realizar um projeto, aí é que a coisa pega. O que você planejou realizar não necessariamente é executado nos dias que você planejou. Um fornecedor que você esperava que entregasse uma matéria-prima, que entregasse um determinado material ou que fizesse a parte de um projeto, ele pode atrasar, ele pode entregar alguma coisa numa qualidade que você não esteja de acordo. E essas intervenientes do projeto é que tem que ser gerenciados no dia a dia por um gestor. E para garantir que aquilo que você fez no planejamento dê um bom resultado no final, é necessário que se faça um monitoramento contínuo daquilo que está sendo desenvolvido. Verificar se os cronogramas estão dentro do prazo, se os orçamentos estão dentro do previsto, se a qualidade do produto que está sendo desenvolvida é realmente dentro daquilo que o cliente deseja. E a partir desse gerenciamento cotidiano é que a gente vai conseguir bons resultados. A gestão ela não se faz de maneira automática, ela é preciso um acompanhamento contínuo e muito disciplinado, principalmente dos gestores da equipe de projeto. Por fim, quando o projeto ele é finalizado, existe uma última etapa que é a análise dos resultados. Verificar se tudo que foi feito durante o projeto realmente corresponde àquilo que eu gostaria que tivesse sido feito, se o produto foi um sucesso, se a equipe desempenhou bem seu papel e aquilo que a gente pode anotar como lições aprendidas para os próximos projetos. Lembrando, aqui quando a gente está falando de entender o que aconteceu, os problemas, os pontos fortes e os pontos fracos, não é uma visão punitivista, de sair demitindo pessoas ou punindo elas. Se eu tiver uma postura mais punitivista, com uma equipe que trabalha com criatividade, a tendência é que as pessoas se retraiam e arrisquem menos a trazer coisas novas, a tentar coisas diferentes. Então a ideia é fazer melhorias, tentar melhorar o processo, ajudar as equipes a se desenvolverem, mais do que simplesmente fazer um controle rígido e punitivista de equipes. Se você teve a paciência e o interesse de ver o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, chegar de voadora no curtir, porque isso ajuda o canal. E não se esqueça de também clicar no sininho, que ele deve estar por aqui em algum lugar, para receber as atualizações sempre que a gente mandar um novo vídeo. Tá bom? Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.